Olá, queridos, graça e paz, um bom dia para vocês. E eu quero desejar desde o início, Feliz Páscoa para todos vocês que nos acompanham. Nós da Igreja Batista de Bom Retiro existimos para abençoar a sua vida. E eu, como pastor da igreja, estou com muita saudade de vocês. Ontem nós estivemos aqui no encontro que a gente chama de Drive-Thru do Amor. Pudemos orar por algumas pessoas, pudemos abençoar algumas vidas, recolhemos ofertas de alimentos que alguns deram e também distribuímos cestas básicas, mas a gente que é pastor, a gente sente muita falta dos irmãos nesse tempo de distanciamento social. E hoje nós vamos celebrar a Páscoa à distância, hoje nós vamos celebrar a Páscoa em casa e vamos celebrar a Páscoa do jeito que o povo de Israel celebrou, dentro das suas próprias casas. Quando a gente fala sobre Páscoa, muita gente confunde Páscoa com chocolate, com ovo de chocolate. Aliás, eu gosto muito de chocolate, mas eu quero trazer o significado hoje real da Páscoa. E como essa festa, que é uma festa eminentemente judaica, entrou dentro do calendário cristão e entrou dentro da festa cristã, como é que nós podemos celebrar a Páscoa anunciando Jesus Cristo? Na verdade, a Páscoa é uma festa no meio de um funeral. Porque quando a Páscoa é estabelecida, ela é estabelecida após a marca do sangue do Cordeiro. É uma noite, nessa noite o povo de Israel sacrifica um cordeiro, pega o seu sangue, coloca nos umbrais, o cordeiro morre. E nessa noite também o anjo da morte passa pelo Egito, os primogênitos do Egito morrem, mas o povo de Israel foge. Nessa fuga, eles celebram uma festa no meio do funeral. A Páscoa cristã, semelhantemente, ela também acontece. Jesus morre numa sexta-feira, mas no domingo é um dia de alegria. Então, no dia da Páscoa, que deveria ser o dia de chorar pelo funeral, é um dia de você se alegrar pela ressurreição. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre a festa no funeral, sobre Páscoa como um tempo de festa. Amém? Nossa igreja fica na Avenida Desembargador Hugo Simons 772, e eu quero convidar você, assim que essa pandemia e principalmente o distanciamento e isolamento social acabarem, quero pedir para que você venha visitar a gente. Nossos cultos estão acontecendo aqui virtualmente. Segunda-feira, nós temos o Encontro das Famílias com o pastor Quecos às 20 horas. Terça-feira, o CR com o pastor Alcire e todo o seu time, fazendo logo depois aquele encontro de compartilhamento. Na quarta-feira temos o Quarta-feira às 20 horas. Aliás, uma palavra abençoada essa quarta-feira, não perca. Deus, Ele não deixa barato. Eu vou ministrar na vida de você que está sofrendo, sendo perseguido, sendo machucado, sendo abandonado. Você está pensando que Deus deixa barato? Deus não deixa barato. Nosso Deus é um Deus que é vingador de nós. Uma palavra muito poderosa ao seu coração. Na quinta-feira temos a quarta teológica com o pastor Ala. Deixa eu já deixar um beijo no coração do pastor, da Dani, do Dani, que estão em Portugal, que em breve estarão conosco. Também teremos na quinta-feira uma ministração para as mulheres à noite. Sábado temos um encontro aqui também, na sexta-feira temos um encontro da Família da Fé com o pastor Marcos, do Ministério de Famílias, Família da Fé e BBR com o pastor Marcos. E no sábado também um encontro aqui que nós vamos ministrar às 20 horas, especialmente para os jovens e também para as mulheres. E domingo sempre às 9 da manhã e às 19 horas, 10 da manhã às 19 horas, falhou aqui, o software falhou, às 10 da manhã, 19 horas, ao vivo, pelo canal Oswaldo Lobo, pelo canal IBBR, amém? Vamos lá, Páscoa, festa, uma festa no funeral. O que é a Páscoa? A Páscoa acontece em Êxodo, capítulo 12, de 1 até o verso 14. Na verdade, a Páscoa, ela é celebrada antes da última praga que vem sobre o Egito. Aliás, hoje à noite eu vou pregar ainda sobre o poder de Deus, sobre as pragas, uma mensagem
impactante para você parar de temer a praga e começar a temer ao Senhor. E diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei por Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. E vou repetir: e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Amém? Então, para começo de conversa, é assim que começa a história de Israel. Deus começa aqui, em Êxodo capítulo 12, falando o seguinte: esse vos será o primeiro mês, e antes de vocês começarem a viver, celebre uma festa. A primeira instrução que Deus dá para o seu povo é uma instrução: faça uma festa. E Ele manda celebrar uma festa num dia em que Ele anuncia que vai ter uma morte. Então, no dia do funeral, faça uma festa. Ele já está dizendo para a gente que haverá algo que vai substituir a morte, chamado de ressurreição dos mortos. Aqui, Ele está dando uma orientação de como se deve celebrar a festa do Senhor. Ele diz: você vai pegar esse cordeiro, você vai sacrificar ele no 14º dia, você vai pegar o sangue dele e colocar nos umbrais, nas vergas laterais da casa, vai ser um sinal, o anjo da morte vai passar por cima, você vai comer ele assado, cabeça, a perna e as entranhas, as fressuras. Você vai comer com pão sem fermento. É o pão da pressa, é o fast food. Deus está dizendo para a gente algumas coisas: coma apressadamente, com sandália nos pés, cajado na mão, coma pronto para ir embora. O que Deus está falando com a gente? Ele está falando que a Páscoa, ela anuncia que você deve ter pressa de sair da prisão, deve ter pressa de sair do cativeiro. Normalmente, nós quando chegamos em casa à noite, e essa festa era celebrada à noite, no pôr do sol o animal é sacrificado, então ele ia ficar pronto só à noite. E o interessante é que quando você chega em casa, você toma um banho, você relaxa, você senta à mesa, alguns colocam um chinelão, outros ficam descalços, outros já ficam de pijama, mas você não fica pronto para sair, você fica pronto para ficar. E a Páscoa devia ser comida com pães sem fermento. Ou seja, um pão que não deve esperar fermentar. Uma erva amarga para você lembrar dos dias amargos que você viveu no cativeiro. Não tenha boas lembranças do cativeiro. Não fica dizendo assim: não, mas naquele tempo eu era feliz,
Porque o povo de Israel quebrou a cara fazendo isso, dizendo o seguinte: nós tínhamos saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Não tenha saudade do tempo da impiedade, no tempo da escravidão, do pecado. Mais do que isso, coma vestido, sandálias nos pés, cajado na mão, cintos amarrados nos lombos, coma o pão da pressa. É como você parasse assim, numa dessas lanchonetes que servem comida rápida, fast food, diz assim: eu quero comer porque eu quero ir embora. Você deve estar pronto para sair do pecado, você deve estar pronto para sair da iniquidade, você deve estar pronto de sair da prisão, do vício, você deve estar pronto para ir para o céu. É isso. O chamado da Páscoa é um chamado que nos deixa alertas para a gente ir para o céu. Deus não quer que você fique se apaixonando por nada nesse mundo. Deus quer que você ame o céu. Deus quer que você ame o futuro da eternidade. E a Páscoa fala sobre tudo isso. A Páscoa anuncia e dá uma ordem para você celebrar uma festa. Termina assim o verso 14. Celebrareis essa festa como estatuto perpétuo. É para celebrar para sempre. Essa é a Páscoa. E o que é isso? Êxodo 12, 26. O que é a Páscoa, então? Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. A Páscoa, ela acontece num dia, mas a Páscoa é uma refeição. Em todo tempo, Deus está anunciando que a Páscoa é uma refeição que você come em família. Você sabe que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar uma pessoa. Você sabia disso? A gente já vai ver isso. Quando Abraão, ele vai sacrificar seu filho Isaque, ele levanta os olhos e vê um cordeiro. E aquele cordeiro foi suficiente para salvar a vida de Isaque. Essa palavra, ela é relembrada por Jesus, em João capítulo 8, quando ele diz assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Foi nesse momento, em capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Abraão, ele por um cordeiro, esse cordeiro substitui o sacrifício do seu filho Isaque, salva Isaque. Esse cordeiro foi suficiente para salvar uma família toda no Egito, como a gente viu agora em Êxodo 12. E esse cordeiro é suficiente para salvar a humanidade. João Batista vai dizer, em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que é a Páscoa? Páscoa é uma refeição em que fazemos e estabelecemos uma aliança com Deus. Existem 7 fatos que você deve saber sobre a Páscoa. O primeiro deles é que a geração que faz a celebração da Páscoa não conhecia a liberdade. É uma geração que vinha de 400 anos em terra alheia, e boa parte desses anos ela viveu escravizada sob o jugo e o chicote do faraó. A Páscoa começa no meio de uma história de escravidão, mas ela é estabelecida no meio da redenção, quando os escravos são libertos do jugo, do chicote do faraó. Número 2, a diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi a morte do Cordeiro. O centro da festa da Páscoa é Jesus. Aliás, é a única festa que Deus manda a gente celebrar como cristão, é a celebração do pão e do vinho que nós simbolizamos pelo suco de uva. É a única festa. Semana passada, nós celebramos a ceia em casa. Semana passada, nós nos aproximamos um pouco daquilo que acontecia nas casas do povo de Deus no início da fé cristã. A ceia, o povo não levava pão e vinho para a ceia, não era isso. A ceia era uma grande refeição. Se você pegar Mateus capítulo 26, se você pegar a última ceia de Cristo com seus apóstolos, vocês vão ver que eles estavam comendo ali. Aliás, eles comem o cordeiro ali.
Eles estão comendo, eles estão se alegrando. Aí Jesus separa o pão e o vinho e celebra uma festa. A comunhão, a celebração da ceia do Senhor é uma festa que a gente faz anunciando a vida do Cordeiro, a morte do Cordeiro, perdão, até que ele volte, até que ele venha. Número 2, a Páscoa traz uma só mensagem: a morte vai chegar, mas não para o povo de Deus. Se você tem o sangue de Jesus, aliança com Cristo, não deve temer a morte. Aliás, João capítulo 4, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. João 4:1. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Então, existe um lugar na eternidade para que você desfrutemos as delícias do Senhor, em um lugar onde a morte não terá poder sobre nós. É por isso que nós fazemos a festa no funeral. Número 4, a vida começa a partir daqui. Aliás, a vida cristã, ela começa quando você recebe Jesus. A Bíblia chama isso de novo nascimento. João capítulo 3, isso é muito bem explicado. Quando você faz uma aliança com Jesus, o Espírito de Deus entra dentro de você e te regenera, ou seja, te gera novamente. A partir daquele momento que você recebe Jesus, você deixa de ser você e Cristo começa a habitar e mudar em você a tua vida. Aliás, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele fala pelo Espírito: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na fé, a vida que vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Quando você nasce de novo, você nasce para a vida eterna. Aquele que nasce da carne, quem nasce do pai e da mãe, quem nasce da carne é carne, mas quando você nasce de Deus, quando você faz um pacto com Jesus, a tua vida é transformada, a tua história é mudada e você se torna uma nova criatura. É isso que chama novo nascimento. Número 5, na Páscoa nós deixamos de ser escravos para sermos filhos e peregrinos na direção da terra prometida. Eu e você não estamos buscando um lugar aqui, nós estamos buscando um lugar no céu. A Páscoa diz que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Nada pode comprometer o nosso anseio, o nosso desejo de herdar a vida eterna, de chegar e de entrar na porta da casa do Pai, entrar no reino de Deus pelas portas. Número 6, quem não é livre não tem motivo para celebrar a Páscoa. Só celebra a Páscoa livres. Só celebra a Páscoa pessoas que são libertas do seu pecado. Senão, a Páscoa vai ser só uma cerimônia vazia. E número 7, quem fica no Egito nunca vai fazer festa na terra da promessa. Enquanto você viver no Egito, a sua vida nunca vai experimentar a alegria da terra da promessa. Portanto, a Páscoa, ela anuncia o fim do cativeiro do pecado, da tristeza e o início da alegria que Deus proporciona. O que a Páscoa, ela vem libertar a gente? Vem libertar o escravo do medo da morte. Portanto, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, preste atenção nesse texto, preste atenção nisso. Os filhos são pessoas de carne e sangue. Eu e você somos de carne e sangue. Ele, ou seja, Jesus, sendo Deus, também participou dessa condição humana. Jesus, Deus, se fez homem, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aliás, a morte, ela paralisa. A morte é o fim das nossas possibilidades conscientes. A morte,
é o fim dos sonhos, dos planos, dos projetos. A morte é o fim da nossa jornada aqui na terra. E Jesus, ele vem dizer para a gente, quando ele morre, ele sendo Deus, ele participa, ele se faz ser humano, o sêmen de Deus dentro do ventre de Maria gera um bebê. Esse bebê se faz homem, e esse homem, pela sua morte, destrói. A palavra de Deus diz que aniquila, derrota aquele que tem o poder da morte, o diabo, e nos livra do medo da morte. Não. A morte não pode mais assustar. A morte não pode ser mais motivo de medo. A morte deve ser motivo de festa. A morte significa agora que o céu é um lugar onde o mal não nos toca mais. É por isso que a escravidão do medo da morte acaba. Agora, não fique pensando que Deus, ele ama a morte. Aliás, a morte entra no meio da vida para destruir o que Deus deu para Adão. Deus disse para Adão, na hora que você comer disso aí, a morte vai entrar na sua vida. Deus, ele detesta a morte. Ele envia Jesus, inclusive, para acabar com a questão da morte. Ele diz que Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para ser a ressurreição e a vida. Aquele que tem Cristo tem a vida. A Bíblia diz em João capítulo 6, verso 40, pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Haverá um dia de ressurreição, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim como o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo, assim também, desse mesmo jeito, dessa mesma maneira, nós seremos ressuscitados no último dia, porque o desejo de Deus não é que ninguém morra, não é que o ímpio morra, não é que o descrente morra, é que todo mundo ressuscite, todos creiam em Jesus e sejam ressuscitados. E Cristo é esse Cordeiro. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e me disse, meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro sempre foi Jesus. O cordeiro sempre foi aquele que deveria nos substituir na morte. A Páscoa é o anúncio de festa no funeral. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que Deus, que Abraão viu os dias de Jesus e exultou e se alegrou, ele está dizendo que na morte do Cordeiro, ele deve produzir alegria no meu coração. A morte de Jesus leva sobre ele os meus pecados, leva sobre Jesus as minhas faltas, leva sobre Jesus a minha culpa. Quando eu olho para a cruz faz com que eu exulte em Deus, que eu me alegre em Deus, que eu festeje em Deus. A Páscoa anuncia que a morte foi desviada da minha vida, a morte devia me atingir em cheio, a morte deveria vir e tomar para sempre a minha vida, mas Jesus, ele intercedeu por mim, ele entrou como se alguém entrasse na frente e recebesse a morte no meu lugar. Por isso é dia de festa, e dia de festa no funeral. Por quê? Porque Jesus destruiu a morte. É interessante, Hebreus 9, Deus explicando para a gente, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Preste atenção nisso. Você tem um pai que deixou uma herança para você. Ele escreveu um testamento. O Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O Antigo Testamento você só receberia a herança se você cumprisse os mandamentos. O problema é que os mandamentos são perfeitos e você, ser humano, e eu, ser humano, somos imperfeitos. Então é impossível uma pessoa imperfeita cumprir as exigências do mandamento perfeito. É por isso que Romanos, capítulo 3, verso 20, diz
que pela lei é impossível que o homem seja salvo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, ela exige algo de mim que eu não consigo fazer. E por isso, a lei me denuncia como pecador. É isso que a lei faz. A lei é um tutor, como diz Gálatas, que me leva diante do espelho, faz eu me olhar no espelho e falar assim, para mim não tem jeito. Eu não consigo me salvar. É por isso que eu preciso de um Salvador. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa do Cordeiro da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual que te salva. Agora, o Novo Testamento, ele tem uma outra ênfase. Se no Antigo Testamento havia uma exigência do cumprimento da lei para que eu recebesse a herança, no Novo Testamento, a exigência é de fé no Cristo que cumpriu a lei. Ou seja, para que eu receba a herança do testamento, o testador tem que morrer. Então Deus se faz gente, morre no meu lugar, para me dar a herança da vida eterna. Você entendeu agora como é simples? Deus, o seu Pai, morre na Páscoa, para que você receba a herança da vida eterna. Cristo, então, é a razão dessa festa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Se alimente de Jesus. Jesus diz, aquele que não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não entra no reino. Se alimentar de Deus, querido, se alimentar de Deus é se alimentar da sua palavra, é se alimentar das suas promessas, é se alimentar da fé que é gerada quando a palavra de Deus entra no teu coração e te move a buscar intimidade um Pai que está nos céus. Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Celebrai a festa, celebre a festa, porque Cristo, a minha e a sua Páscoa, o nosso Cordeiro foi sacrificado por nós, por isso não tenha mais medo. A Páscoa vem para fazer festa no funeral, porque não há mais medo, porque a morte foi vencida. A festa é a festa da liberdade. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse momento, nesse mesmo dia, que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Hoje, Cristo é a minha Páscoa. Quando a Páscoa se cumpriu para mim? No dia que eu recebi Jesus. Eu recebi Jesus em novembro de 93. Fabíola, minha esposa, a pastora Fabíola, recebeu em março ou fevereiro de 94. Quando é a Páscoa? A Páscoa é quando Jesus é abrigado no seu coração. A Páscoa pode acontecer hoje para você. Pode haver festa hoje. A Bíblia diz que há mais festa no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Hoje pode ser festa na sua vida. Quando você celebra Cristo na sua vida, quando você recebe Cristo como o Cordeiro de Deus que te salva e faz uma aliança com Ele. Esse sangue, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão de pecados. Apocalipse 5:9, foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse sangue derramado, esse sangue sacrificial, muita gente pensa que quem condenou Jesus foram os romanos, foram os homens. Gente, foi Jesus que se entregou. A minha vida, diz o Senhor, ninguém me atira, eu vou lá dou. Gente, você acha que pregos, que cravos numa cruz poderiam prender o Todo-Poderoso? Aqueles chicotes que Jesus recebeu, aquele castigo que Jesus recebeu. Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Ali o inferno todo se levantou para que Jesus não fosse para a cruz. Ali, naquelas chibatadas, naquelas varadas, naquela surra que Jesus recebe antes de ir para a cruz, Jesus tinha todo o poder para sair da cruz. É por isso que a tentação de Satanás continua no Gólgota. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti, a nós também. Se tu és filho de Deus, sai da cruz. Prova que você é filho de Deus. Há uma tentação para que Jesus fuja do sacrifício. E Jesus poderia fazer isso a qualquer momento. Mas o interessante é que esse sangue derramado é o sangue que me compra, que te compra, que apaga os nossos pecados, que apaga o nosso passado, que apaga as nossas derrotas, que apaga as nossas mazelas, que apaga os nossos tropeços, as nossas desobediências, as nossas rebeliões. Esse sangue faz de nós filhos amados de Deus. Esse sangue nos purifica de todo pecado. E é por esse sangue que leva Jesus à morte, que ele retira o poder da morte. Ele vai dizer em Apocalipse 1, 18, 19, numa das expressões que mais entram no meu coração: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Chave é metáfora de autoridade. Jesus agora tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Jesus, ele dá uma voz em João capítulo 11 para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. O interessante é que Jesus já vinha anunciando festa no velório, festa no sepultamento, festa diante da morte, muitas vezes. Em Lucas capítulo 7, Jesus encontra uma viúva na cidade de Naim, é pertinho de Nazaré, uns 4 quilômetros de Nazaré. Perdão, de Cafarnaum. E Jesus, passando por ali, vê uma viúva com seu filho, vê uma multidão ali chorando. Jesus então para o enterro e diz: manda o menino se levantar e ressuscita o menino dos mortos. Jesus chega atrasado para o sepultamento da filha de Jairo, que estava morta. Jesus diz: Talita cumi, menina levanta. E a menina sai da morte e vem para a vida. Do mesmo jeito, em João 11, Jesus diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai da morte e vem para a vida depois de estar morto 4 dias. Jesus, que presta atenção, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Faz uma aliança hoje com o Cordeiro da Páscoa. Não deixa que a sua incapacidade, não deixa que as acusações que pesam contra você, não deixa que as suas iniquidades do passado, não deixa que as suas feridas impeçam você de ter um acesso para Jesus. Jesus não veio buscar perfeitos, Jesus veio buscar pecadores. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para o doente, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a notícia da festa no funeral. Essa é a notícia de que Jesus veio salvar pecadores. É a notícia de que a morte foi vencida. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A desobediência de Adão trouxe a morte para cada um de nós. Dos ofícios pastorais, o mais difícil, sem sombra de dúvidas, é o ofício fúnebre. Ali não dá para falar de festa, mas dá para falar do céu. Me lembro de um homem, uma irmã muito amada, muito querida, que hoje é membro aqui da Igreja Batista de Bom Retiro. Pediu que eu fosse visitar um homem que estava morrendo. Gente,
E eu cheguei naquele quarto e, de fato, o homem estava morrendo. E eu tinha aprendido com o meu pastor a falar das pessoas do céu. E aí, eu abri Apocalipse 21 e 22, e falei do céu, aquele homem já não falava mais, mas ele ouvia. Então eu peguei na mão dele e comecei a falar com ele, pedi para ele apertar minha mão, quando ele concordasse com a minha oração. Eu fui confessando pecados, ele apertava a minha mão concordando que eram pecados que ele tinha feito, e pedindo perdão. E naquele dia, eu lancei uma palavra de vida sobre ele, de ressurreição, lancei sobre ele uma palavra de pacto com o sangue do Cordeiro. Naquele dia, eu falei com ele do céu, e as lágrimas escorriam do seu rosto, e naquele dia, ele fez uma aliança com Jesus, mesmo sem poder falar. Aquele homem morreu naquela noite, e eu só fui chamado no dia seguinte para fazer o culto fúnebre dele. E nessas horas, eu não tenho nada para dizer a não ser da esperança de um céu onde a morte não vai ter mais poder. A vitória do Cordeiro Pascal, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Você não vai para o céu porque você é bom. Você vai para o céu porque o Cordeiro da Páscoa foi vitorioso no seu lugar. Aquele que morreu sem pecado, a morte não pôde segurá-lo. E a sepultura teve que soltá-lo, para que ele pudesse ressuscitar dos mortos. E como Jesus ressuscitou dos mortos, ele pode prometer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Ele está dizendo que a minha vida está nas mãos de Cristo, e que as mãos de Cristo estão nas mãos do Pai. Ele está dizendo que Jesus, ele pega você, como eu estou segurando esse instrumento, e coloca em suas mãos, e depois as mãos de Deus que é Pai, tomam as mãos de Jesus, e ele está dizendo assim: você não vai escapar. Ninguém vai poder arrebatar você daqui. Eu te dou a vida eterna, e a vida eterna que eu te dou, ninguém vai poder tomar. A Páscoa é dia de festa no funeral, sabe por quê? Porque a eternidade chega ao teu coração. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê que a Páscoa é anúncio de festa no funeral? Porque se você não crê, eu quero dizer para você que a Páscoa anuncia o futuro da morte. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Ora, se não haverá mais lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Leia Apocalipse 21. Você vai ver que haverá uma grande festa. Essa festa vai ser como a festa da Páscoa. É uma festa que vai anunciar que a morte foi vencida na cruz e que a eternidade foi dada para mim e para você, por Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Amém? Deixa eu abençoar a sua vida. Deixa eu desejar para você um feliz Páscoa. E eu quero que essa palavra, ela entre, ela sim, penetre no seu coração e abençoe a sua vida. Eu vou fazer um apelo, vou chamar a pastora Fabíola para orar por você. E eu quero pedir que você feche seus olhos onde você estiver em casa. Se você puder aí, essa é uma palavra para você. Ela é individual, a salvação é algo individual, e a Páscoa pode acontecer hoje na sua vida. Quando? Quando você receber Jesus como Senhor da sua vida. Se você quiser receber Jesus, você não precisa fazer nada. Na igreja, normalmente, nós fazemos um apelo, pedimos para que todo mundo venha à frente. Mas na sua casa, eu vou pedir para você colocar a sua mão no seu coração, como sinal de que você está fazendo uma aliança
com o Cordeiro da Páscoa, com Jesus Cristo. Uma aliança que não vai ser quebrada, uma aliança com força de promessa de Deus, uma aliança que vai fazer com que o teu coração se torne em festa, uma aliança que vai fazer com que a morte perca o poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastora Fabíola vai orar por você e vai liberar a bênção sacerdotal em nome de Jesus. Amém, queridos, vocês que nos assistem aí pela internet, que estão em casa com suas famílias, nesse domingo tão especial que nós podemos celebrar um domingo de Páscoa. Feche seus olhos, se juntem aí, vamos juntos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Deus, nós queremos agradecer nesse dia. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, reconhecemos, Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor providenciou o Cordeiro, o Senhor providenciou salvação. E hoje, Senhor, nesse domingo, domingo de Páscoa, nós podemos celebrar a vida, podemos celebrar a ressurreição. O Senhor vive, o Senhor vivo está. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre agora em cada casa, em cada lar que nos assiste aí pela internet, cada vida que eles recebam, sintam a tua presença, sintam realmente a presença do Senhor Deus na sua vida, que o Senhor está vivo, que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e todo aquele que crê também, Senhor, está vivo. Pai, em nome de Jesus, libera uma palavra de vida, de cura sobre os lares, de restauração nos lares, Pai, de unidade, de casamentos transformados. Senhor, que nesse domingo eles estejam aí unidos e que sintam a presença do Todo-Poderoso Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo cada lar. Senhor, nós nos unimos hoje para declarar que a morte foi derrotada e que o Senhor Jesus vive e que o Senhor Jesus reina para sempre, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. E eu quero agora abençoar a sua família, a sua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós queremos aqui encerrar esse tempo, Pai, estabelecer a autoridade do Senhor e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do doce e amado Espírito Santo, seja sobre toda a nossa igreja, seja sobre a tua casa, a sua vida e a sua família, e Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, festeje e celebre junto, porque Jesus está vivo, amém? Fique na paz, nos acompanhe, à noite estaremos de volta no culto às 19 horas.